Bom, pessoal, continuando o vídeo anterior, né, e daí a gente vai fazer um resuminho aqui do que a gente viu no vídeo anterior. Então, vimos que quando uma substância recebe ou libera certa quantidade de calor, sua temperatura aumenta ou diminui, respectivamente. Em alguns casos, a quantidade de calor trocada provoca apenas a variação de temperatura do corpo ou substâncias, sem causar mudança de fase. Quando isso ocorre, nós chamamos lá de calor sensível. Né? E já dá para dar uma olhada aqui nos esqueminhas aqui, ó, que está em vermelho aqui, ó, sólido, isso em vermelhinho ainda está no estado sólido. Aqui a nossa energia sensível. E a energia, ou calor, aqui é a energia sensível, né? E a quantidade de energia de calor latente, ela vai se dar sem a variação de temperatura, a 0 graus Celsius. Nesse caso aqui, graus Celsius. Então, em dadas situações, essa troca de calor pode provocar mudanças de fases. Por exemplo, ao aquecermos uma pedra de gelo ao nível do mar, quando o gelo atinge a temperatura de 0 graus Celsius, né, quando ele atinge aqui, ó, a 0 graus Celsius, inicia-se a mudança de fase, de sólido para líquido. Se mantivermos a fonte de calor, a água aquecerá e, quando atingir a temperatura de 100 graus Celsius, passará por uma nova mudança de fase. Agora, de líquido para gasoso. Né? Nesses casos, o calor trocado a gente está chamando, ou a gente vai chamar aqui de calor latente, né? De mudanças de fase. A gente conhecia lá no passado, né, a gente chamava isso lá no passado de calor latente, de fusão e de ebulição, que é exatamente essa aqui, ó, a fusão e a ebulição, que nada mais é do que a evaporização. E se eu aumentar a energia aqui, ó, aqui é líquido, né? Então, ó, aqui é sólido nesse ponto e aqui já é líquido, ó. Aqui houve a transição dessa quantidade de matéria. Então, assim, ó, a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, provocando uma mudança de estado físico. Então, o que é energia potencial de agregação? É a energia armazenada em um sistema devido às interações entre suas partículas, que a gente viu lá no outro vídeo, que é que os sólidos têm uma maior interação das partículas, né, mas um grau de liberdade muito pequeno, sendo que o líquido tem, vamos dizer assim, um grau de liberdade maior, mas uma menor interação em relação ao sólido, e uma maior interação em relação ao gasoso, sendo que o gasoso tem uma grande liberdade, grau de liberdade, e uma baixa ou nula interação entre as partículas. Então, como as moléculas, os átomos e os íons, quando eles se aproximam, se agrupam. Essa energia é relacionada à posição da partícula e às forças de atração e repulsão que existem entre elas. Tá? É por isso que consegue-se, né, através dessa energia potencial de agregação, que é a energia que ela armazenou quando foi, nesse caso aqui, ó, quando o sólido recebeu a energia sensível, ele armazenou essa energia potencial. Aqui, como não há variação de temperatura, então ele libera essa energia. E essa energia, para a gente ficar, né, quando ocorre essa mudança de estado, ela vai ter ela vai ter a soma das energias recebidas, que recebeu, mais a quantidade de energia que está cedendo. Então aqui, para fazer essa fusão aqui, ele tem de ceder energia, isso tem de dar igual a zero. Bom, e isso aqui, obviamente, com o sistema fechado, né? É nula quando o sistema é fechado. Quando o sistema é aberto, claro que ele vai estar trocando energia com o meio também, certo?
Muito bem. Ah, entretanto, não é toda substância que muda de fase ao receber ou ceder calor, certo? Então, só vamos trabalhar a mudança de, só vai haver mudança de estado quando houver uma transformação física. Quando essa transformação altera de uma certa forma a substância que eu não posso voltar ao ponto de origem, por exemplo, quando eu aqueço a madeira, eu vou adicionando energia na madeira, ela vai queimar e entrar em combustão. Ela vai se transformar em carvão e gases, né? Carbono, enxofre, etc. Então eu não consigo mais juntar esses gases e essa cinza, né, esse carvão, eu não consigo mais voltar à madeira como ela era antes, certo? Então assim, uma mudança de fase, na realidade ela só é uma mudança física, não química. Se tiver uma mudança química, já não dá mais para ser considerado, obviamente, uma transformação física. Bom, a transformação física, ou seja, o calor trocado com a substância, apenas atua no modo da agregação de suas partículas, sem afetar a composição química dela. Ao final do processo, temos exatamente a mesma substância, mas em fases diferentes. Assim, é possível reverter o processo fazendo a troca de calor que ocorre no sentido oposto da substância e retornar à fase anterior. Substâncias capazes de mudar a fase são aquelas que, do ponto de vista da estrutura atômica molecular da substância, têm suas partículas agrupadas especialmente de forma regular, constituindo o que se costuma chamar de retículo ou estrutura cristalina. A estrutura cristalina, pessoal, por exemplo, de cabeça aqui eu sei a do silício, a estrutura cristalina do silício, que faz a ligação covalente, ela tem essa estrutura aqui, ó. Ele tem uma forma de cubo, que está planificado, mas é quase que uma figura geométrica, um cubo perfeito, né? Que é, no caso, aquelas pedrinhas de areia e tal, né? Elas têm essas estruturas bem definidas. Então, quando eu estou num processo de mudança de estado, né? Olha só, eu tenho gelo a menos 20 graus, cadê minha caneta? Eu tenho aqui o gelo a menos 20 graus, né? Eu aqueço esse material, então ele recebe calor, ele sobe até 0 graus, certo? De 0 graus, ele mantém na mesma temperatura, o gelo a 0 graus e a água a 0 graus. Então aqui ele recebe calor latente, né? Então ele vai receber esse calor latente que ele armazenou. Esse calor ele se transforma em água, né? Aí aqui há uma fusão, aqui, ó, nesse processo aqui tem a fusão. A água recebe calor sensível, armazena esse calor, vai até a 100 graus. A 100 graus eu tenho vapor também, certo? Então ele recebe esse calor sensível aqui, calor latente, e aí transforma a mudança de líquido para gasoso. E depois ele recebe de novo mais um calor sensível e vai até 120 graus o vapor, né? E mantém o vapor. Aqui vai ter a mudança de estado. Muito bem. A partir dessa aqui, eu já não vou ter mais, não vou conseguir mais retornar, né? Depois do vapor aquecer mais, aí vai transformar aqui na quarta matéria. Ele vai liberar aqui e não vai mais conseguir voltar, né, a ser vapor, porque ele vai virar plasma, porque é o vapor aquecido, o gás aquecido, né? Bom, o vapor aqui nesse caso, se ele perder energia, se ele ceder energia, ele vai voltar a ser vapor, né? Aqui é vapor, aqui ele continua sendo vapor, ele cede energia e aí vai condensar a água, né? Então aqui vai ter a condensação da água, a liquefação,
e vai se tornar água a 100 graus Celsius. Ele vai ceder energia, né? E essa energia, ele vai cedendo essa energia até chegar a 0 graus. Em 0 graus ele passa de líquido para gelo, né? Solidifica, e aí eu posso fazer com que ele perca mais energia, né? Porque ele vai estar numa geladeira, por exemplo, e vai congelar e pode chegar até a temperatura necessária. Certo? Muito bem. Onde é que eu parei aqui? Tá. Bom, pessoal, o derretimento do gelo, nesse caso ali, né, na minha fala ali, seria um bom exemplo disso, né? Ele absorve calor, o gelo transforma-se em água fase líquida, e ao contrário, libera calor, congela-se novamente, a fase sólida. No caso do carvão produzido pela queima do pedaço da madeira, que eu me referi ali, que seria uma transformação química, não há como transformar isso e reverter, né? A transformação química. Então, os processos, acho que vai estar na próxima página, não. Os processos aí que a gente viu na transformação, é aqui, né? Está aqui a transformação. Depois eu volto ali para a gente ver como é que se calcula, né? Na transformação, nós temos aí a sublimação, a dessublimação, né? Acho que é assim, né? Dessublimação, onde ele vai do sólido para o líquido, do sólido para o líquido, não, aqui não é dessublimação, é porque eu costumo botar embaixo, aqui do sólido para o gasoso, e depois do gasoso para o sólido, aqui sim é a dessublimação. Então aqui, por exemplo, você sabe a naftalina, eu tenho ela em pedras, né, em sólido, deixo o tempo dentro do armário, com o tempo ela vai se transformando em um gás e se espalha pelo todo o ambiente ali. E se eu botar isso aqui num sistema fechado, essa naftalina, ela vai do sólido para o gás e já do gás para o sólido também, porque ela vai ceder, ela gruda na parede do ambiente ali onde eu confinei, né, o processo, né, dentro de um recipiente fechado, ele vai também cristalizar e aí voltar a ser naftalina novamente, certo? Então nós temos a fusão do sólido para o líquido, né, e vaporização do líquido para o gasoso. Liquefação, condensação do gasoso para o líquido, e do líquido para o sólido é solidificação. Isso aqui só são em transformações físicas. Quando altera a estrutura desse material, né, altera quimicamente, aí é a transformação química, tá? Bom, para a gente calcular o calor latente, né, ele é calculado da seguinte expressão: ele depende exclusivamente da massa e do calor latente, que é o calor específico latente. O calor específico latente é dado por cal e gramas. Massa, de novo, gramas, e o calor... desculpa. Alô? O calor latente, a quantidade de calor latente, desculpe, aqui é só caloria. O calor latente específico, é isso que eu me referia lá, é calorias por grama. Certo? Não tem temperatura, não tem variação de temperatura. Não tem variação de temperaturas. Certo? Não tem variação de temperatura. Então ela depende desses três materiais aqui. E tinha... tá. E aqui eu posso acrescentar também que aquela formulazinha, né? Quando a transformação, a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido vai ter de ser igual a zero. Certo? Igual a zero. Vai ter uma questão aqui, eu acho. Teve até uma questão de Enem que caiu isso aqui, né? Por isso que eu estou acrescentando. E eu não comentei
em sala, né? Aí, provavelmente a gente vai fazer esse comentário em sala de aula. Fechou? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, aí nós temos aqui as mudanças de estado físico, né? Que é exatamente o que eu acabei de me referir aqui. Mas, só acrescentando algumas coisas aqui, as substâncias são encontradas, são uma nota de aula aqui, no cotidiano, né, cotidiano, nos estados sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, né, nós temos o gelo, o ferro. O ferro eu posso, né, um ferro derretido, eu posso derreter o ferro a certa temperatura e depois eu posso voltar a ser ferro novamente. Sim, o ferro fundido, né, que é muito utilizado em indústria, nas siderurgias, né, nas siderurgias. O líquido aqui, água, por exemplo, álcool que evapora, algo, né, algo. O álcool, deixa eu botar a caneta aqui. Álcool, por exemplo. O gás, por exemplo, vapor de água, oxigênio e assim por diante, né? Elas mudam conforme a mudança de estado é conforme a quantidade de energia que recebe ou que cede. Basicamente isso aí. Muito bem. Vamos aí seria um cálculo para determinar a quantidade de energia latente. Então, determina a quantidade de calor necessária para derreter 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Como é que nós chamamos aqui? Acabei até me esquecendo. O calor latente específico. Então, nós temos que a quantidade de calor latente depende diretamente da massa e do calor latente específico. Então, a quantidade de calor necessária para fazer essa conversão, né, aquecimento, derreter essas 200 gramas de gelo, vezes 80 calorias por grama. Logo, isso aqui 2 vezes 8 é 200? 2 vezes 8, 16. 1, 2, 3. Então vai dar 16.000 calorias ou 16 quilocalorias. Se quer saber em joule, é só multiplicar por 4,2. Né? Vamos fazer essa multiplicação aqui usando a nossa calculation succession. Então, 16 vezes 4,2 vai dar exatamente 67,2 kJ. Essa é a quantidade de energia necessária para fazer esse derretimento. Muito bem, a quantidade de calor necessária para fundir 10 gramas de gelo inicialmente a 0 graus Celsius e aquecer essa água de fusão até 40 graus. Então, basicamente, ele está falando o seguinte, ó. Eu tenho aqui 0 graus, aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius, e aqui nós temos a quantidade de energia em calorias. Então ele está dizendo o seguinte, fundir 10 gramas de gelo. Então ele já está partindo aqui do gelo, né, 10 gramas. Então ele vai liberar uma certa quantidade de energia, né, para transformar isso em líquido, e depois esse líquido aqui aquecer até 40 graus. É basicamente isso que ele está fazendo. Então, essa quantidade de energia
latente. Essa quantidade de energia sensível, nós vamos chamar de energia total, que é a quantidade de energia latente mais a quantidade de energia sensível. A energia total vai ser a massa vezes L, né, que é o calor latente específico, mais a massa vezes o calor meu Deus, agora específico, calor específico, né? E a variação de temperatura. Então, o calor total, eu posso fazer isso aqui ou fazer separado e depois somar, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, aqui, ó, 10 gramas vezes 80, mais 10 gramas, porque eu não estou considerando nenhuma perda no processo, vezes 1, vezes a variação, que é quanto? 40 graus, né? Porque ele vai 40 menos 0, 40. Então, a quantidade de energia vai ser 1 vezes 8 vai dar 8, 2 zeros, mais 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4, 2 zeros. Logo, aqui nós vamos ter 1.200 calorias, ou 1,2 quilocalorias. Então, essa aqui é a resposta dessa questão aqui. Na próxima, nós temos o seguinte: quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo, ele estando a menos 20 graus Celsius, em água até 60 graus? Então, basicamente, ele está falando isso, 0. Então, temperatura graus Celsius, quantidade de energia em calorias. Então, ele está indo de menos 20 graus Celsius até 60 graus, sendo que nesse meio tem uma mudança de estado. Então, ele vai de 20 até 0, muda o estado, e depois ele vai só até 60. Então, nós vamos ter calor sensível, calor latente, calor sensível. Então, a quantidade total vai ser calor sensível, que é o aquecimento do sólido, estou aquecendo, mais o calor latente, que é a mudança de estado, mais o calor sensível, que é depois o aquecimento até 60 graus. Então, a quantidade de calor vai ser igual. Olha só. Então, calor sensível, massa vezes coeficiente calor específico, vezes a variação de temperatura, mais a massa vezes calor latente específico, aqui do gelo, da fusão, perdão, mais a massa, aqui a massa vai ser a mesma, porque eu não estou considerando perda alguma, tá? Calor específico, mais a variação de temperatura. Então, nesse caso, a variação de temperatura vai ser, o final é 0, menos 20, então vai dar 20, então nós vamos ter isso aqui, ó. A massa é 100 gramas, coeficiente do gelo em algum lugar está aqui, ó, 0,5, e a variação de temperatura nesse processo vai ser mais 20. Não precisa botar mais, só para perder tempo. Mais 20. Claro, porque deu assim, pessoal, na variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. A variação de temperatura naquele caso ali, a final é 0 menos 20. Então, ΔT, 0 menos com menos dá mais 20. ΔT vai ser igual a 20 graus Celsius. Foi o que eu coloquei aqui. Mais 100 vezes 80, mais 100 vezes 1, vezes a variação, que é de 60 até 0, porque é o líquido. Então, aqui, ó, de 60 até 0. Então, aqui vai dar 60 graus. Então, a quantidade de energia vai 1 vezes, vamos botar assim, ó, 100 vezes 0,5 dá 50. 50 vezes 20 dá 100, né? 5 vezes dá 1000, aliás. 5 vezes 2 dá 10. 2 zerinhos dá 1000.
mais 1 vezes 8, 8, 3 zerinhos, mais 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6, mais 3 zerinhos. Então, nós vamos ter aqui 8, 14, 15 mil calorias. Isso é igual a 15 quilocalorias. Show? Então, essa é a quantidade de energia para mim partir de -20 e chegar a 60. Bom, aqui tem um processo um pouquinho maior.